O Orquidário Paulista faz nesse momento sua parada na Estação Orquídeas, o ponto de flores, o ano inteiro. Nessa estação, o internauta acompanha os tratos culturais e as regras básicas sobre o cultivo das orquídeas. A irrigação e o uso adequado como ambiente das orquídeas é o tema de hoje. Na irrigação das orquídeas, uma das coisas que eu tenho visto mais aqui com os meus clientes é o erro na quantidade de água que é colocado nas orquídeas. O principal fator é você regar algumas vezes sem encharcar o vaso. O excesso de água no vaso causa um excesso de umidade apodrecendo as raízes da orquídea, que é o maior fator de perda de plantas por morte, é esse apodrecimento por excesso de água. Toda vez que vocês forem regar suas orquídeas, reguem com pouca água molhando as folhas e caindo pouco no vaso. Só regar o vaso quando ele estiver extremamente seco, quando ele estiver totalmente seco. Senão não há necessidade de você encharcar o vaso toda vez que você rega as orquídeas. Os tratos culturais estão relacionados a práticas como irrigação, capina, podas, adubação e o controle de pragas e doenças. Outro fator muito importante nessa irrigação é o ambiente que as orquídeas estão. Se você molha uma orquídea e coloca ela num lugar que seja abafado e quente, isso vai criar uma situação perfeita para a proliferação de fungo e bactéria, que é o calor e a umidade. Então sempre um lugar com um ambiente ameno e sempre sem excesso de água. Isso é a principal situação para a irrigação das orquídeas e o local que elas têm que ficar. Um local que seja claro, mas que não seja abafado, que não tenha muito calor. Esse excesso de calor com excesso de água é o que causa o maior número de podridão das plantas e nas orquídeas. Então procurar num ambiente que seja ventilado, sem muito calor, né? E nunca deixar com excesso de água, não deixar as plantas encharcadas, sempre elas levemente úmidas, tá? Tanto as folhas como o substrato tem que ser regado, mas com pouca água. A umidade tem que ser pouca, não adianta encharcar a planta, isso não faz a planta crescer mais rápido ou absorver mais água, vai fazer a planta apodrecer e morrer. Luminosidade, clima, característica, uso adequado e o uso dos substratos são as regras básicas. No local que vão ficar as orquídeas, um dos melhores termômetros que existe para você conhecer esse local e sentir se o local é bom para a orquídea ou não, é você entrar nesse local. Se você estiver no local que vai colocar a sua planta e você se sentir bem lá, não for um lugar muito quente, muito abafado, é o lugar ideal para a orquídea. Não adianta você colocar a planta num local em que esse local estiver ruim para você. Como nós estamos aqui agora, perto do meio-dia, dentro da estufa, estamos conseguindo ficar na estufa num ambiente saudável, um ambiente bom. Se fosse um local que estivesse muito quente, que a gente não conseguisse ficar, não seria bom para a orquídea também. Então, bastante luz, sem sol direto, em um lugar que seja ventilado, que seja arejado, sem o canal de vento, sem o corredor de vento, e um ambiente saudável para a planta.